E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos para dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no capítulo 27, O Trabalho, Enfim. No programa passado, nós vimos que o André Luiz começou o seu estágio pelas câmeras de retificação da colônia Nosso Lar. Ele foi apresentado ao Tobias, que é um dos enfermeiros, né, que trabalha nas câmeras de retificação. E aí ele entrou, ele começou a ver um paciente gritando como um louco. E aí a gente soube que o nome dele era Ribeiro, do doente, e ele estava experimentando uma crise muito grande de ansiedade. E a assistente, né, o assistente Gonçalves e a enfermeira que estavam cuidando dele, disseram que isso aconteceu por conta dos pensamentos sombrios que foram emitidos pelos parentes encarnados. E a gente chegou a comentar em programas anteriores, demos alguns exemplos, do quanto os nossos pensamentos podem perturbar aqueles recém-desencarnados que sentem, muitas das vezes, a nossa presença, a nossa imagem perto deles, e se eles não tiverem um equilíbrio necessário, eles vão ficar perturbados. E o exemplo dessa perturbação a gente vê aqui nesse capítulo, que é o capítulo 27, que é o caso do Ribeiro, não é? Ele ainda está muito fraco e o Gonçalves diz que ele não acumulou força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Isso é importante, né, Tereza? Nós sempre lembrarmos que uma coisa é morrer, é desencarnar. Outra coisa é desencarnar o pensamento. Isso é outra situação. Morreu, o coração parou de bater, o organismo não tem mais bombeamento de oxigênio, a gente morre. Mas desencarnar, realmente, totalmente, esse treinamento tem que ser feito continuamente por nós no dia a dia, com os nossos pensamentos, porque senão nós vamos ficar sofrendo aqui o exemplo do Ribeiro, né? No livro, nos domínios da mediunidade, a gente tem um exemplo extremo dessa situação do pensamento estar ligado às coisas ainda da Terra, porque isso acontece tanto do mundo espiritual para o mundo corpóreo, né, como do corpóreo também para quem já foi. A ligação às vezes dura muito. E no caso, nos domínios da mediunidade, tem um exemplo de uma moça desencarnada que já se passaram quase um século ou mais, e ela continua pegada a um espelho que ela ganhou de presente, e ela desencarnou, ela morreu, ela saiu do corpo, mas o espírito dela continuava ligado a um objeto que ela ganhou e que atualmente ele se encontra no museu.
O André Luiz, ele tem oportunidade no livro Nos Domínios da Mediunidade de ir nesse museu e ver esse espírito que há mais de um século está ali agarrado, porque ele morreu, saiu do corpo, mas o pensamento dele continua grudado no espelho, que é uma moça que ela tinha ganhado de um namorado. Então, isso que o Marco colocou, a gente sai do corpo, desencarna, mas a gente precisa também desencarnar os nossos pensamentos, seguir uma nova jornada, porque se nós ficarmos muito apegados, a gente paralisa a nossa evolução. Então, o Ribeiro aqui, ele vai começar a receber ajuda. Então, nós estamos no parágrafo 12º, vamos começar a ler. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. A serviçal nós já vamos ver quem é. Daqui a pouco ela vai ser apresentada para a gente. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Imagina a situação, né? A paciência que a enfermagem, os cuidados devem ter. De repente ele está sendo tratado, ele está deitado no leito, de repente ele acorda e sai correndo desabaladamente, quer dizer, desesperadamente sai correndo pelos corredores da enfermaria do hospital. Toda uma calma, toda uma paciência para lidar, vendo nele uma pessoa ainda doente, né? Que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Tereza, no livro, nós chegamos a falar isso em programas anteriores. Isso aqui, gritava que lhe exigiam a presença no lar. Nós lemos, citamos, podemos repetir, no livro Voltei, no capítulo 11 do livro Voltei, intitulado Fenômenos da Sintonia Espiritual. O irmão Jacó, que é o personagem principal, central do livro, a história dele, ele dita o livro. Esse livro é coordenado pelo Dr. Bezerra também. Ele dita o livro para nos, sendo ele que foi espírita e continua, né? Espírita, com todo o conhecimento que ele tinha, ele é autorizado a ele editar esse livro para ver o quanto nós temos que raciocinar perante a vida, mesmo com todos os, apesar e principalmente com todos os conhecimentos que a gente possa adquirir sobre a vida no mundo espiritual. Então, nesse capítulo, ele desencarnado, com todo o conhecimento que ele tem, uma das filhas o recebe, que já tinha desencarnado antes, mas algumas ficam. E aí uma daquelas que estão encarnadas ainda, com saudades, naturalmente, normal, pede a presença, papai, né, aquela angústia. E ele, no plano espiritual, sente como se ela estivesse do lado dele falando, nesse capítulo desse livro. Então, essa questão da sintonia espiritual, ela é dinâmica, ela acontece o tempo todo. E ao desencarnarmos, que é a grande realidade nossa que vai acontecer conosco daqui a pouco, essa sintonia ela vai se fazer mais intensa em nós. Então, que a gente possa sempre procurar o equilíbrio mental, para poder não se desesperar como o Ribeiro, mas poder trabalhar isso como o irmão Jacó, quando ele dá o exemplo lá no livro Voltei. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. E agora, a gente, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o passe. O que é um passe de prostração? Se fosse na linguagem atual, seria um passe Rivotril.
não é? Ou passe capim-limão, que o chazinho de cremento... Esse é mais natural, né? Natural, erva cidreira e capim-limão. Capim-limão. Mas, na realidade, a gente precisa entender que o passe nada mais é que uma transfusão de fluidos, seja de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para desencarnado, ou até de encarnado para desencarnado, em desdobramento. O Divaldo mesmo conta um caso que ele foi ao mundo espiritual doar fluidos para um outro encarnado que estava precisando. Então é essa troca, né, essa transmissão de fluidos que nós podemos, se tivermos boa vontade e conhecimento e o magnetismo equilibrado, poderemos doar em benefício de alguém, né? Então, o passe, por quê? Os nossos fluidos, eles têm qualidades, né? Os nossos fluidos, eles têm qualidades, porque se tem de prostração, deve ter passe também de, vamos dizer, entre aspas, de agitação, de tônico, né? Um passe tônico para dar uma vitalidade para a pessoa. Então a gente já viu aqui por quê? E de acordo com a qualidade dos nossos fluidos, nós poderemos doar um certo tipo de magnetismo para quem estiver necessitado, né? No livro A Gênese... Não, livro dos médios. Não, no livro dos médios vai falar da ajuda, não. Não, a gente bem, primeiro vai... No livro dos médios, no capítulo 14, no item 14, a gente pode ver que Kardec coloca que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens, mas empregando a vontade. E aí, todo esse a partir do item 14 até o item 20, ele vai falar sobre os fluidos e a qualidade deles, né? E aí no item 16, ele fala assim, tem qualidade dos fluidos, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que fazem vibrar. Então aqui, a serviçal que a gente vai ver que se chama Narcisa, a Narcisa, ela vai manipular o fluido dela, né, o magnetismo que ela tem, com a intenção de prostrar ele, não é? Ela vai dar uma qualidade, a vontade dela vai agir no pensamento dela e ela vai transmitir para ele um fluido calmante. Eu brinquei, né, que era o passe Rivotril. E aí ele coloca, os maus pensamentos corrompem também os fluidos espirituais. Então, existe, muitas das vezes, aquele que a gente não vai chamar de passe, mas existe essa emanação, né, fluídica negativa também. Né? Também. Uhum. E aí ele coloca no item 17, os fluidos não possuem qualidade sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais, etc. Sob o ponto de vista moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência. Sob o aspecto físico, eles podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, narcóticos. Então, o fluido, ele é neutro, mas dependendo do nosso pensamento e sentimento, ele vai ter uma qualidade diferente. Então, a Narcisa aqui, ela já tem um conhecimento da manipulação, né, desses fluidos, e ela consegue aplicar
não é um passe que ela coloca aqui de prostração. Lembrando que a Narcisa, ela é um espírito, ela está desencarnada, ela trabalha no setor da colônia Nosso Lar, onde nós já lemos algumas vezes, reiteradas vezes, que é uma colônia que preza pela disciplina e pelo trabalho e pelos bons pensamentos, que é a obrigação de todos os habitantes da colônia, de prezarem sobre isso. Então, o fluido que é dela, que sai, é um bom fluido. Então, ela está aplicando um passe de prostração, né, Tereza? Então, ela sabe a técnica, tudo bem. Mas a qualidade, como a Tereza falou, a qualidade do fluido quem dá é a pessoa. Sim. Então, é pelo seu comportamento. E pelo seu corpo. E pelo seu corpo. Como agora, Kardec está colocando, sob o aspecto físico, porque tem pessoas, até no Evangelho segundo o Espiritismo, Hahnemann fala sobre isso, o espírito Hahnemann fala que tem pessoas que têm uma organização física mais lenta. Alguns são mais coléricos, alguns são mais, vamos dizer assim, mais devagar. Isso é parte física. Não quer dizer que uma pessoa que tem os movimentos lentos, que fale devagar, que é uma pessoa boa, não tem nada a ver. Porque, como a gente está vendo aqui no item 17 do capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos eles têm, do ponto de vista moral, eles carregam os sentimentos da pessoa, e do ponto de vista físico, eles também carregam um pouco do organismo de quem aplica. Então, a gente às vezes, eu particularmente conheço uma pessoa que os movimentos dela é lento, ela é devagar para tudo, né? Até para falar, para andar, mas os sentimentos dela ainda são desequilibrados. Não tem, porque às vezes a gente pode se enganar achando que uma pessoa que fala baixo, que anda devagar, que tem toda assim, né, uma aparente calma, que ela, a nível sentimental e emocional, ela é essa calma e esse equilíbrio aparente que ela está demonstrando. Porque, como Kardec coloca, bem colocado aqui, os fluidos, não é? Eles têm propriedades e eles têm qualidades de acordo com a pessoa que o emite. Então, ela está conseguindo acalmar o Ribeiro com esse passe Rivotril, no caso, né? Então, nós estamos falando dela aqui, dando passe no Ribeiro, ela está desencarnada, repetindo. Isso. Mas voltando agora à questão do passe, enquanto nós encarnados, já que nós estamos falando de passe, né? É isso. Nós nos propomos, principalmente o espírito, temos que conversar um pouquinho sobre isso também. Mas, então, enquanto espíritas, principalmente, nós nos propomos a dar passe. Na casa espírita ou na casa de alguém que requer requer algum tratamento. Então, falando do passe, vamos lá no Evangelho. No Evangelho de Mateus, que está também em Lucas e em João, quando Jesus, depois que desencarnou, e aí começa a aparecer para os seus discípulos, ele, numa dessas situações, ele fala que ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E mais adiante ele diz: manusearão as serpentes, se beberem alguma porção mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus já fala na imposição de mãos. E imposição de mãos é aquilo que nós nos propomos a dar um pouco da nossa energia para aquele necessitado. A questão do fluido que a Tereza leu aqui, Kardec explica. Mas, na realidade, nós vamos ver que quem dá passe, quem realmente dá a determinação do fluido, são os espíritos. Que escolhem, né? O que nós fazemos é impor as mãos. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, no item 20, tem uma mensagem de Vianney, o Cora d'Ars,
que é bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Ele inicia assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Então, o Espírito está falando isso. Então, está falando novamente da imposição de mãos. Então, Kardec coloca uma mensagem ratificando, né, ao que nós lemos no Evangelho de Mateus, a imposição de mãos. E, na questão, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, deixa eu ver aqui, no capítulo 74, intitulado Mãos Limpas, o Emmanuel faz um comentário sobre o que está escrito no Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 19, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então não era Paulo que fazia, apesar de toda a sua boa vontade em seguir a Jesus, da sua determinação em pregar o Evangelho da Boa Nova e principalmente em exemplificar. Quem quer saber mais detalhes, leia o livro A Obra Extraordinária de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão. Então, nos Atos dos Apóstolos está assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Emmanuel comenta, logo adiante: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Aí é que está. O que é mão limpa? Não é lavar com álcool e sabão. Isso é limpeza, tem que ser mesmo. Isso é o certo, nós fazemos constantemente no nosso dia a dia, mas não é dessa mão limpa que ele está falando, não é? É a questão a questão moral nossa, que a Teresa leu ali, a qualidade do fluido, porque o Kardec era um estudioso do magnetismo, magnetizadores que existiam em muitas escolas na Europa, estudando isso, a questão do fluido. O que era magnetizar? Era direcionar o fluido, que alguns tinham em mais abundância, pela constituição celular de cada um. Aí é diferente, aí a pessoa tem o fluido em abundância. Agora, que qualidade que ele vai dar a esse fluido, aí é que é o problema, aí que é a situação. Tanto que no livro Paulo e Estevão também há uma situação em que Paulo faz uma cura de alguém que leva um tombo muito alto, cai, e ele pede para a pessoa levantar, ordena, e a pessoa levanta. E as pessoas da cidade, do lugar ali, eu acho que é o lugar chamado, eu não esqueci o nome do local, mas aí eles querem endeusar Paulo por isso. E aí Paulo diz: não sou eu, não sou um deus. Eles querem matar um boi, fazer uma homenagem a ele, tudo mais, o que era comum na época. E ele diz: não, olha, eu sou de carne, eu não sou Deus. Quem cura aqui é Jesus, não sou eu. Isso ele fala outras vezes. Então, é bem significativo isso aqui que está escrito no Atos dos Apóstolos e que o Emmanuel comenta, para que nós sempre raciocinemos, porque de nós ainda, por enquanto, não temos muita coisa de bom para doar. Às vezes a nossa boa vontade, dependendo do dia, a realidade é essa. Nós temos que encarar a realidade para que nós possamos nos melhorar. Então, quem realmente faz as coisas é Jesus através dos bons espíritos, né? Nós estamos já chegando ao fim do programa. No próximo programa, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão do passe, que é muito importante para todos nós, principalmente nós, os espíritas, aqueles que gostaríamos de colaborar com esse trabalho, né, que é um trabalho que é recomendado pelos espíritos na Casa Espírita. E aí, no próximo programa, vamos pegar o livro dos médiuns e vamos ver isso que o Marco acabou de colocar, que na realidade quem dá passe são os espíritos, né? Mas isso fica para um próximo programa. Vamos terminando aqui hoje, agradecendo a todos pela paciência, pedindo a Deus e aos bons espíritos que possam continuar nos amparando. Que Deus abençoe vossos lares, vossas famílias. Fiquem em paz.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.